galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2018, 21ª rodada, jogos sábado e domingo. 5 jogos no sábado, 5 jogos no domingo. Domingo tendo jogos, tendo um jogo às 11 horas, 2 jogos acho que 4 horas da tarde e 2 jogos 7 horas da noite, se eu não estiver enganado. E não, são 3 jogos, 4 horas da tarde e um jogo às 7 da noite, que é justamente o jogo do Vasco da Gama. Bom, então 21ª rodada, vamos lá para a gente bater um papo sobre esses jogos. Bom, às 4 horas da tarde, como eu falei, tem 3 jogos. E um desses jogos é o jogo do América Mineiro, isso, América Mineiro, Minas Gerais, ele, que vem de uma grande vitória fora de casa contra o Sport, chegou ali no meio da tabela, deu uma suspirada, saiu em 6 pontinhos, afastou do Z4, nitidamente o time do América, o seu presidente falou que seu pensamento é ficar esse ano na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e está tentando, está tendo altos e baixos. Teve um momento do campeonato, ficou no meio da tabela ali, aí deu uma caidinha, agora dá uma outra subida, e esse América Mineiro, que está ali no meio da tabela, 25, 26 pontos, tem um jogo em casa, um jogo difícil, dependendo do time com quem ele vai jogar. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Mengão, aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, já foi líder durante várias rodadas, agora é terceiro colocado, diminuiu o número de pontos para o São Paulo. E o América Mineiro tem que saber qual Flamengo que ele vai jogar. Por quê? Porque o Flamengo tem, no meio de semana, tem o jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores. O Flamengo vai poupar ou não vai poupar? Se o Flamengo poupar, fica mais fácil para o América Mineiro, porque primeiro o treinador do Flamengo não sabe montar time misto direito. A impressão que se dá, eu já falei aqui diversas vezes, o treinador do Flamengo só treina o time principal. As outras peças ele não treina direito, então os caras entram meio que perdidos. O time misto do Flamengo nunca rendeu. Então, indo com um time misto, a probabilidade do América ganhar é muito grande. Até coloco, se o Flamengo for com um time misto, o América Mineiro com 70% de chance de ganhar, não pelos jogadores, principalmente porque o treinador do Flamengo não consegue montar um time quando não tem um time completamente titular. O tanto que saiu a reportagem sobre o Flamengo, esse meio campo do Flamengo aí, Cuejá, Paquetá, Diego e Everton, não perderam. Estão invictos. Sai uma peça, o Barbieri fica completamente perdido. Ele não sabe o que ele faz. Ele não tem uma outra tática, ele não tem um outro formato, ele se perde, completamente se perde. Então, o América Mineiro tem que saber, o Flamengo vai com o time misto ou não vai com o time misto. Se prepara com o time para ir com o time principal. Bom, o América Mineiro vai jogar em casa, precisa ganhar, porém, deu uma respirada a última vitória contra o Sport, porque se não ganha fora de casa teria uma obrigação muito grande de ganhar. O time do América Mineiro é um time bem limitado, um time bem limitado, um time aguerrido, não é um time horroroso defensivamente, mas também não é tão bom assim, meio de campo não cria tanto assim, o ataque é limitado, é um time irregular. O time do América Mineiro é um time regular ali, que sabe das suas condições. Mesmo jogando em casa, o América Mineiro sabe que se partir para cima, igual um louco para cima do Flamengo, ele vai sofrer um pouco. Apesar dele saber também que o Flamengo não tem contra-ataque. O time do Flamengo não treina contra-ataque, o treinador do Flamengo não sabe como armar um time para sair no contra-ataque. O Flamengo sofre muito com isso, porque
Qualquer time tem que ter contra-ataque. Esse time do Flamengo não tem. Mais um ano o time do Flamengo não consegue fazer contra-ataque, porque parece que não treina. Definitivamente o Flamengo não treina contra-ataque. Apesar disso, o Flamengo pode encaixar um contra-ataque ali, o América Mineiro já aberto, uma subida rápida do Rodinei, do Vitinho, que está começando a subir de produção, uma saída rápida com o Paquetá, ou seja, tem jogadores que mesmo o time não tendo essa característica de contra-ataque, podem encaixar um contra-ataque e atrapalhar a vida do América Mineiro. Então, acredito que o América Mineiro vai tentar dar um sufoco no início do jogo, vai tentar dar uma pressionada, e durante o jogo ele vai tentar administrar, porque não dá para ficar 90 minutos em cima do adversário, e não tem jeito, o Flamengo jogando em casa ou fora, bem ou mal, o Flamengo sempre tem uma certa posse de bola, porque é característica dos 4 jogadores de meio de campo, se forem o time titular. Se não for, se for time misto, não, aí a gente não sabe nem o que vai acontecer. A gente está tentando ver aqui com o time principal. Então, o América Mineiro tem que ter cautela, dá uma pressionada no início do jogo, depois dá uma pressionada no final do jogo, início do segundo tempo também dá uma pressionada, que de repente sai um golzinho ali, ele consegue se garantir. Mas o América Mineiro jogando em casa, ele tem que tentar se impor, mesmo sabendo que o time do América Mineiro é inferior ao do Flamengo, quando o Flamengo está com o seu time principal, porque quando está com o time misto, o time do Flamengo é uma bagunça, é uma zona, ninguém se entende, um time completamente desmantelado, sem organização tática nenhuma, mas é o Flamengo. Então o América Mineiro tem que ter muita cautela, não errar posse de bola, tentar ou fazer a tática de segurar a bola ou de dar a bola para o Flamengo para ver se consegue um contra-ataque rápido. É um jogo difícil para o América Mineiro, um jogo difícil onde o América Mineiro não pode se expor, ele não pode se abrir, ele vai ter que jogar com cautela, procurar não acelerar muito o jogo. O time do Flamengo tem habilidade e ir num jogo cadenciado. Aconselho o time do América a ir num jogo cadenciado, que numa bola parada, numa jogada bem trabalhada, pode chegar. O goleiro do Flamengo vive um bom momento, mas para o América vejo que é melhor o América não acelerar o jogo, não acelerar muito o jogo, acelerar em momentos, início e final do primeiro tempo, início e final do segundo tempo, dá aquela acelerada. Mas tentar deixar o jogo numa zona confortável ali, para que o América não precise ficar correndo muito atrás do Flamengo, não se canse muito e consiga de uma maneira normal, sem se expor, chegar ao ataque e ter condições de se defender. Então, não ficar num jogo acelerado, ficar num jogo cadenciado, a acelerar o jogo às vezes, mas no geral tentar deixar o jogo mais cadenciado. E o Flamengo? Bom, o Flamengo a gente não sabe qual é o Flamengo que vai jogar. É o time principal? É o time reserva? O Flamengo tem jogo contra o Cruzeiro. Aí tá aí, pô, bota o time principal, bota o time todo reserva. Bom, tem que se pensar o seguinte: qual é a real chance do Flamengo ganhar de 2-0 do Cruzeiro lá? Bom, a real chance do Flamengo ganhar de 2-0 lá, bom, primeiro que tem chance, mas é uma probabilidade difícil, não é impossível, difícil. Até porque a gente já sabe o estilo do Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar atrás, mesmo em casa. O Cruzeiro vai dar bola pro Flamengo lá, vai dar bola. Ele não vai partir para dentro do Flamengo, não vai. Ele vai jogar atrás. O time do Cruzeiro todo descansado, porque o Mano poupou contra o Grêmio, vai poupar essa rodada contra o Fluminense também, então vai com o time descansado. Eu sou o treinador, eu não poupo ninguém do Flamengo, eu vou com o time principal. Vou com o time principal e começo a jogar
o meu direcionamento para o Campeonato Brasileiro. Não tô me desfazendo da Libertadores. Não tô. Se o jogo tivesse sido aqui no Rio, talvez 1-0 só, mas 2-0 vai ficar muito difícil. Não é impossível. Não é. Até porque se o Flamengo faz um gol logo no início, vai botar na pressão no Cruzeiro da porra. O jogo inteiro. Então, o Flamengo pode chegar lá e fazer 3-0? Pode. Ué, lógico que pode. Não é impossível. O Flamengo pode chegar lá e fazer um partidaço. Mas, eu já colocava o meu foco já aqui no Campeonato Brasileiro e ia com o time principal. Não pouparia ninguém. Jogava contra o América Mineiro com o time principal. O jogo contra o Vitória não foi tão bom assim, a meu ponto de vista. Mas o time do Flamengo tem condições de ganhar da América Mineiro lá. O time do Flamengo tem condições sim de não deixar o São Paulo e o Inter distanciar, que a diferença é apenas de 1 ponto para o Inter e 2 do São Paulo. O time do Flamengo tem condições de assumir a liderança de novo. O time do Flamengo tem altos e baixos, mas eu iria com o time principal. O time do Flamengo deu uma melhorada em um aspecto, o Vitinho está melhorando, está chegando à linha de fundo. Provavelmente o Vitinho vai ter um certo espaço que o América Mineiro deve procurar um pouquinho o jogo, deve se abrir um pouquinho por estar jogando em casa. Então vai ter espaço para o Vitinho cortar para o meio, para o Vitinho ir à linha de fundo, que no jogo contra o Vitória o Vitinho foi muito à linha de fundo, o Everton Ribeiro também foi muito à linha de fundo. Isso é um ponto positivo do Flamengo. O time do Flamengo começou a ir à linha de fundo. Tem os pontos negativos que continuam. As duas laterais tem muita dificuldade com a bola no pé, muita dificuldade para criar, e isso atrapalha o ataque do Flamengo, atrapalha muito o ataque do Flamengo, essa falta de habilidade dos jogadores do Flamengo na parte da frente. Os laterais continuam não sabendo cruzar, e isso não vai mudar de uma hora, não vai mudar de uma hora para outra. Isso aí não tem jeito, não dá, não consegue mudar de uma hora para outra. Além do mais, além disso que eu falei, o time do Flamengo não é um time que é um time, quando ataca, ele é decisivo. Ele é um time que ele não tem muito contra-ataque, não tem esquema de contra-ataque, não tem saída de contra-ataque, e por isso o Flamengo perde muita oportunidade, que de repente pode dar. Mas como o Flamengo não gosta de contra-ataque, não sabe fazer direito contra-ataque, o que o Flamengo faz? O Flamengo pega a posse de bola. O time do Flamengo precisa saber fazer contra-ataque, mas infelizmente o treinador do Flamengo parece que não sabe treinar ou não gosta de time que faça contra-ataque. Então o Flamengo, todo mundo sabe como joga, vai jogar do mesmo jeito, vai tentar posse de bola, vai tomar pressãozinha no início, mas depois vai conseguir trabalhar a bola, principalmente se for o time principal. Trabalhar a bola de um lado, pro outro, direita, esquerda, subida do Vitinho, do Everton Ribeiro. Não tem muita. O time do Flamengo não tem variação nenhuma. O time do Flamengo não varia nada. É o esquema do início ao fim. Pode mudar as peças, mas o esquema é exatamente o mesmo. O que varia é a habilidade do jogador. O time do Flamengo fica dependendo da qualidade do jogador fazendo uma jogada individual, porque taticamente o Flamengo não muda nada, absolutamente nada. Não tem variações, não tem inversões. O tipo jogador mudar de posição, o Flamengo não tem. O Flamengo é um time pouco versátil, um time estático, com apenas um estilo de jogo que não muda de jeito nenhum, que o time adversário, alguns não conseguem marcar justamente por causa das jogadas individuais dos jogadores, não taticamente. Taticamente qualquer time consegue marcar o Flamengo. Só que os jogadores, as jogadas individuais que fazem a diferença. E o Flamengo vai assim até o final do ano, porque o seu treinador ou não gosta, não tem capacidade de mudar. Como ele não tem, a meu ver, o treinador do Flamengo não tem capacidade, ou não gosta de alguns estilos, ele não vai mudar agora. Não vai mudar agora. Então vai assim até o final do jogo. E o Flamengo tem que ficar contando sempre
com uma jogada diferenciada de um dos seus jogadores do meio de campo. Por isso que eu falo que, taticamente, o time do Flamengo é um dos mais frágeis. Um dos mais mal treinados. Porque o time do Flamengo joga em cima da habilidade dos seus jogadores. Tem seu esquema tático e ponto. Só. É um time de uma nota só, que não tem variação nenhuma. E é assim que o Flamengo vai tentar ganhar do Cruzeiro pela Libertadores, ganhar do Corinthians e, sei lá, até disputar o título pelo Campeonato Brasileiro. É muito pouco para um time que quer ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil e ganhar do Cruzeiro, um time estático, um time... Quando eu digo estático, não é um time parado, o time do Flamengo se movimenta. Porém, estático em tática. O time do Flamengo só tem um jeito de jogar, não muda. Muda jogador, o jeitão é sempre o mesmo, a maneira é sempre a mesma. É legal todos conhecerem? Mas é legal você ter uma variação tática dentro do jogo. Que os times campeões, todos eles têm uma variação. Muda o jogador de posição, joga ele da direita para a esquerda, joga um que está atrás, um pouquinho mais para frente, faz aquela variação. O Flamengo não tem essa variação. A variação do Flamengo são as jogadas individuais. Uma infiltraçãozinha, uma jogada individual, um drible, alguma coisa diferenciada. Você vê que o time do Flamengo dificilmente tem jogadas ensaiadas. Mas esse é o Flamengo, querendo ou não, é esse o Flamengo. Que tem qualidade? Tem muita qualidade. Se tivesse um pouquinho mais de treinamento, se tivesse um pouquinho mais de formas de jogar, seria muito mais forte. Mas aí é querer demais também. Quer dizer, a gente quer sempre mais, mas eu acho que o treinador do Flamengo hoje não gosta ou não tem capacidade ainda de fazer essas variações. Ele prefere ir ali no feijãozinho com arroz dele. Pode dar uma temperada melhor, mas, como eu falo, não sei se ele não tem capacidade ou se ele não gosta dessas variações. Ele prefere aquela coisa assim, preto no branco, do jeito que está ali, sem variação nenhuma. Aí é estilo, né? Mesmo estilo daqueles treinadores que gostam de jogar na retranca, tem aqueles treinadores que não gostam de variação de esquema. Barbieri pode ser esse cara, a gente tem que respeitar. Pode não gostar, mas tem que respeitar. Então, meus amigos, essa foi a análise do jogo América Mineiro e Flamengo no Independência, domingão, 4 horas da tarde. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha com seu amigo aqui Magalhães. Tamo junto e até após o jogo. Grande abraço, até mais. Valeu, fui, tamo junto, tchau.